Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Começando dessa vez o meu primeiro talk show, The TIC Show, e eu tô nada mais, nada menos aqui com... Não tinha ninguém melhor para começar essa minha temporada de podcast, com Rubem Delgado. Eu vou ter que ler, Rubão, porque eu sei... Rubão é muita coisa, né? Rubão, eu sei que você é presidente da Softex, certo? Você também tá com o Ministério de Ciência e Tecnologia, certo? Também envolvido com o CNPq, a FIEB também, correto? Tudo isso. Então, eu trouxe um cara muito grande que já trabalhamos juntos, tive a oportunidade de trabalhar há alguns anos na Topos, acho que tem bastante tempo isso, né, Rubão? Mas enfim, é isso. Eu queria que você, rapidamente, não precisa falar sobre tudo, que eu sei que é muita coisa, mas, por favor, se apresente aí para esse pessoal que não te conhece. Primeiro, para mim é uma honra ser o primeiro aí desse excelente iniciativa. Você sabe que o Brasil precisa dessa iniciativa para a gente tentar, de alguma forma, influenciar para que o jovem vá para essas áreas, porque realmente essa área é o futuro. Quando eu dou minhas palestras, a primeira coisa que eu começo é a dificuldade que você tem para identificar para um jovem, olha, o que eu faço na universidade, qual é o curso que eu sigo. Porque realmente a tecnologia ela ao mesmo tempo que ela é cruel para matar profissões, ela é oportunidade para criar outras. Então, sempre me dediquei a isso, fui professor durante, sei lá, 20 anos, e aí tive que sair porque a profissão não deixava eu dar aula, mas eu fui homenageado várias vezes, aí como professor, melhor professor, aí eu me dedico muito a essa área institucional, né? Estou como presidente da Softex já há uns 10 anos, sobrevivi aí às trocas de governo, evidentemente por causa de números, por causa de ser mais técnico, mas aí ajudo aí nos conselhos, já fui do Conselho Deliberativo do CNPq, que é a mais alta honraria, porque é a mais alta corte de ciência desse país, defendendo sempre nossa área, e eu sou conselheiro de vários lugares, enfim. A lista é longa, né, Rubão? Eu fico brincando aí também, A lista de um lado para o outro, mais no avião do que em qualquer lugar. E sou investidor. A Topos aí, que ele falou, ainda é uma empresa investida minha e está aí sendo tocada por Rodolfo, mas, enfim, eu sou investidor na área de informática de empresas e startups. E também brinco disso daí. Importante brincar, amigo. Se você não faz o que gosta, não faz o que gosta, esqueça, vai mudar de ramo, vai brincando que a gente vai levando aí para frente sempre. Pois é. Bom, só para deixar, Softex, para quem não conhece, a Softex trabalha com melhoria de processo de software, certo? Sobre o pessoal... É um dos programas. É uma das coisas. Eu sei que a Softex também, a gente vai falar sobre isso, mas tem muita questão de inovação, né? A Softex é um órgão bastante importante, né? Eu sei que a Softex tem o MPS também, né? Que é a certificação de melhoria dos processos, né? Que é parecido com o CMMI, não é? Acho que é a mesma... É equivalência, né? E só para o pessoal ter uma ideia, assim, né? E o CNPq também é gigantesco. Para quem não sabe, o currículo Lattes, por exemplo, faz parte do CNPq, né? A plataforma Lattes lá, enfim. Então, para vocês verem que eu tô começando em grande estilo, mesmo com o meu cenário terminando de ser arrumado aqui, Rubão, tem um quadro do tio Patinhas aqui atrás, que um dia eu vou ter tanto dinheiro quanto ele. Um dia eu vou ter tanto dinheiro quanto o tio Patinhas. Mas por enquanto eu não tenho. Mas então, galera... O cenário tá bonito, rapaz. É assim que eu gosto. Tem tábua, tem tudo, tá vendo? Tô vendo. Você assim faz parte, se um dia vamos virar multimilionário, isso aqui crescer, você vai ter sido o primeiro. Quando ótimo, tudo era mato. Vou colocar no meu Lattes isso daí. Perfeito. Rapaziada, então aqui a ideia é o seguinte. O Rubão é uma pessoa muito influente na parte aqui de tecnologia, né? E tem muita... A Softex é uma instituição muito grande, de muita relevância. Então, como eu já falei, ele trabalha nos conselhos, no CNPq. Então, acho que toda a visão que Rubem trouxer pra gente aqui é de um cara que tem muita bagagem, muita experiência, que tem uma visão do macro muito grande. E a ideia
desse talk show aqui é trazer gente de diferentes áreas, né? Não focar só na galera técnica, falar muito de inovação, de como é que tá o mercado. Então não é só dev que vai aparecer aqui, vai aparecer muita gente legal aqui para trazer informação e visão realmente, né? Então, bom, vou começar com a primeira pergunta, tá? Isso até repercutiu um pouco, não sei se você sabe, mas apareceu na newsletter até do Rafael Deschamps, que é um youtuber bem conhecidinho, ele tem uma newsletter. Você chegou a comentar muito que a gente exporta muito profissional de TI, né? E é uma sensação que eu tenho também. Por exemplo, eu tô aqui no Brasil, mas eu acabo sendo também um profissional exportado, né? Porque eu hoje estou aqui no Brasil, mas eu trabalho para empresas de fora, né? E a gente tem uma galera, assim, o cara aprendeu a falar inglês, ele tá caindo fora, e eu queria a sua visão sobre isso, essa exportação, se isso tá afetando a gente, enfim, sua visão sobre essa evasão que a gente tem aí, né? Vamos lá. Deixa eu inicialmente falar para que serve essa tal da Softex, né? Na verdade, vou dizer assim que é um instrumento. Eu falo brutamente que é o maior, talvez a maior ferramenta de aplicação de políticas públicas. A gente não diz qual é a política pública, a gente aplica. O Ministério de Ciência e Tecnologia é quem fala, eu quero isso, quero isso, quero isso, mas os ministérios são inchados, são lentos, o governo é lento, então ela passa para a Softex e a Softex faz isso do ponto de vista federal. Então, qualquer política pública voltada para essa área, a maioria ela passa para a Softex executar. Uma delas é que você se referiu. Então, o que a nossa indústria, né, as empresas de TI, através de entidades importantes como a CESP, como a ABS, reclamaram muito da falta de mão de obra, de um tal de apagão de mão de obra, que pode acontecer porque os nossos pessoas, assim, profissionais inteligentes, profissionais de dev, de qualquer... Enfim, vão acabar sendo assediados por empresas de outros países. E o cara tá certo, o cara vai ganhar em dólar, vai ganhar em euro e gastar em real. Não há melhor equação para isso. Mas isso é ruim para o país. É bom para o cara, mas é ruim para o país, porque a gente acaba exportando esse cérebro que o Brasil acabou construindo com universidades públicas, às vezes, com escolas, tudo, ele acaba gerando riqueza para outro país. Eu acabo sempre brincando de que o Brasil, fazendo um comparativo, principalmente para o legislador entender, e eu sempre fiz um comparativo muito cruel, que acontece com o futebol, não é? A gente gera bons jogadores, Verdade. mas eles vão gerar riqueza onde? Em outros países. É porque os bons jogadores nossos vão jogar em times de outros países. Então, nós aí alimentamos países da Espanha, da França, recentemente, e esses jogadores que foram criados aqui estão gerando riqueza lá. Com TI é pior ainda, porque pelo menos ainda não se pode jogar futebol virtualmente, mas pode. Então o cara desenvolve daqui e joga lá. Então, eu acho que é um problema que a gente tem que solucionar. Essa política pública foi feita, chama Residência em TIC, estão sendo mais ou menos em torno grande, é um projeto grande, estão sendo aplicado ao todo dos projetos mais de 400 milhões de reais, é muito grande, e a gente já, digamos assim, gerou aí em torno de, talvez, perto de 70 mil pessoas, tem um número entre 50 e 70 mil pessoas. Vocês verem a importância disso. O número de egressos da área de informática são apenas 46 mil. Todas as universidades somadas. Sério? Então, é relativamente pequeno para o tamanho do Brasil. Então, como é que a gente resolve isso? Não adianta. É formar mais jogadores de futebol, que são os devs, e, principalmente, formar mais times de futebol. A gente precisa de PSG, precisa aqui gerar, e o nome disso é startups. Time de futebol, que isso prende o cara aqui. Isso prende. O cara ter a sua empresa, ser empreendedor, a gente prende o cara aqui. Então a gente sempre defende que empreendedorismo, tecnologia, qualquer uma, deveria ser ensinada desde o primeiro ano do ensino básico, porque realmente é o que a gente vai fazer. E chega de gerar advogados, administradores, que a gente
Isso aí já está É, cheio. né? Vamos gerar Nada dev. contra advogado, não devia ser processado. Mas a gente precisa de tecnologia, de tecnologia. É isso que a gente precisa. Engenheiros, programadores, desenvolvedores, cientistas da computação, geradores de riqueza. Cara, maravilhoso. Eu nunca pensei nessa analogia do time de futebol, mas ela é maravilhosa, essa analogia. Eu vou usar sempre agora. Andrei, isso a gente precisa de Pode mais usar. PSG aqui. Isso, exatamente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bom, pergunta importante, viu? Principalmente pra quem mora aqui em Salvador. Você é Bahia ou você é Vitória? Não, eu sou Bahia, Você é Bahia? embora eu esteja muito mais em Brasília do que em Salvador. Mas é evidente que eu sou Bahia, aí não tem jeito, azul, vermelho e branco. Então, que pena, viu, Rubão? Eu sou Vitória, viu? É, eu sei, ninguém é perfeito, relaxa. Tudo acontece com outro tempo. Mas beleza. Bom, um outro assunto que rolou muito, assim, que o pessoal fala ainda, continua falando, é a questão da bolha tech, né? Não sei se você acompanhou, principalmente aí, quer dizer, com certeza você acompanhou, né? Durante a pandemia a gente teve startups batendo recorde de rendimento, big techs batendo recorde de equity, de valor, de tudo. Então, o pessoal de TI ficou muito aquecido no setor de TI, né? Então, os salários foram lá para cima, a galera começava a vender história de que você ia conseguir ganhar R$ 5.000 em 6 meses, né? Virou uma loucura ali no meio da pandemia pra galera de TI, né? E o pessoal falava, né, que isso era tipo uma bolha, né? Que isso ia estourar quando essa pandemia acabasse, que não tinha tanta demanda assim. Então, eu queria um pouco da sua visão do que é que você entende ali desse período da pandemia, né? Se você entende que essa bolha realmente existiu, se o cenário de TI ainda tem fôlego, né, para pós-pandemia. E não sei se você quer comentar necessariamente sobre isso, mas, por exemplo, eu achei um pouco de emoção das startups, das big techs também, quem sou eu para falar disso, mas é só a minha visão, de sair contratando muita gente desesperadamente, porque tinha muita demanda, puxando o roadmap, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho de você dessa questão da bolha tech, né? Vamos lá, eu vou separar em duas coisas aí. Primeiro, que você falou de salários, depois de startups. Esse gráfico aqui, ele é comum, acabei de desenhar aqui, não sei se dá para ver, ele é comum a muita coisa. Não diria que é uma bolha, porque a bolha estoura, Uhum. como foi, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a crise dos subprimes, né? Então, não diria chamado bolha, mas evidentemente que os salários na época da pandemia, quando se descobriu uma coisa que, na verdade, acontecia há muito tempo, apenas se descobriu agora, eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil nesse caso, Uhum. depois. Se descobriu que o cara podia trabalhar home office, né? Então, vamos todo mundo para home office, vamos buscar, e os salários começaram a subir. Não acho que vai ser uma bolha, isso vai estourar e vai cair tão rápido quanto sobe, mas ele deve passar por uma estabilidade, deve descer um pouco, nunca vai voltar ao patamar que era antes, mas deve descer um pouco, o mercado se acomoda e chega numa estabilidade. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, você está acompanhando as demissões em massa que está acontecendo nas big techs, né? Então, isso já é um reflexo do que eu estou dizendo. Então, em termos de RH, eu te diria isso. Em termos de startup, eu queria ser um pouco mais otimista. Eu acho que o mundo das oportunidades em startups, ele vai ficar. Ele não é uma bolha e também nem uma curva parecida com essa, com a curva tradicional. Talvez possa ser um pouquinho, ficar o patamar um pouquinho mais acima. Porque o mundo é de oportunidades. Não cabe mais, o mundo vai mudar muito. Então, com toda mudança, gera oportunidades para o ser humano, né? Então, é só acompanhar o Gartner, por sinal, quem leva as empresas, o Gartner somos nós, a Softex, é só acompanhar o Gartner e ver que as previsões do Gartner dizem todas coisas que, obviamente, iam acontecer. Então, fim dos intermediários, é óbvio que ia acontecer o fim dos intermediários. Não dá para acreditar que umas lojas americanas continuassem vendendo daquele jeito, nem que a Zara vai vender, nem. Estou querendo matar a Zara, não, nem Riachuelo, nem nada dessa. Mas a agregação de valor dessas lojas, ele é pequeno, ele compra e vende.
não faz agregação de valor, né? Então, quando os chineses assim, deram um show nisso aí, dão um show a ponto de preocupar o atual ministro da Secretaria da Fazenda, Haddad, que tentou taxar essas coisas, depois Uhum. acabou voltando um pouco atrás, para tentar defender as empresas. Mas esqueça, nós não podemos ir contra a tecnologia. A gente sabe muito bem que intermediários em qualquer área da gente vão acabar. Se você não agrega valor, você acaba. Ah, mas isso é péssimo. Não, senhor, isso é uma excelente oportunidade para todo mundo. Isso é uma oportunidade de você criar coisas, de você regionalizar coisas, de você. Sempre haverá espaço para inovação, sempre haverá espaço para novas. As necessidades são criadas. Ninguém precisava de celular, hoje todo mundo precisa. Ninguém, então a necessidade faz a gente criar coisas. O mundo está aí, é só ler Peter Diamond, diz aí, que é um cara que eu adoro. Você vai ver um mundo novo, lindo, exuberante e amplo para todos que está se formando. Vou dizer uma coisa que você deve estar acompanhando. Antigamente, a gente, lá na época do seu pai, ele só via a TV fechada. Depois, você já pegou um pouquinho, desculpe, só a TV aberta. Depois você fechou um pouquinho da TV fechada, você continuava sendo obrigado a assistir naquele horário, mas já era muito maior o número de opções. Sim. Agora, os streaming de vídeo, meu amigo, custam uma exorbitante quantia de R$ 10 por mês. Então, vou te dizer, o cara que pede esmola ali na rua, eu estou aqui em Brasília, estou bem aqui atrás da catedral, o cara está pedindo esmola ali, ele pode ter um streaming de vídeo. Essa abundância que muda duas gerações do seu pai até agora, Uhum. ela vai ser totalmente potencial, vai estar em curva potencial e vai chegar a todo mundo. E todos vão ter possibilidade de assistir o filme onde quiser, na hora que quiser, qualquer filme. Então, isso do filme vai para tudo, vai para carne que vamos imprimir, vai para não há coisa que não vá ser abundante. Então, e tem um livro de Peter Diamond diz que chama A Era da Abundância. Então, o número que eu quero dizer é que o número de oportunidades que o mundo traz é o melhor do mundo. Você vê Hum. startups do mundo inteiro, de alguma forma, sobressaindo coisas que há 10 anos atrás era impossível acontecer. Perfeito. Mudou muito, né, Rubão? A pandemia mudou tudo completamente para sempre, né? Acelerou, Acelerou, né? acelerou. Ótimo. Porque Perfeito. tudo já existia. Tudo já existia. Perfeito. Legal. Bom, vamos falar de IA agora. Bom, todo mundo está sabendo do chat GPT, né? Se você está aqui nesse canal e não sabe do chat GPT, tem um problema aí, né? Mude de canal, né? Mude de canal, Assista tem aí. algum problema se você não sabe do chat GPT, né? Rubão, qual que é a sua visão em relação às IAs de uma maneira geral, né? Eu queria 2 pontos aqui. Primeiro, já de agora, se você acha, o que é que você acha do chat GPT e dessas tecnologias parecidas, né? Que a gente tem, se isso pode, de que forma isso impacta o nosso mercado agora. E para o futuro, você enxerga que no futuro, não sei se você já assistiu, por exemplo, Eu, Robô, aquele filme, Exterminador do Futuro, você já assistiu, enfim, você acredita que no futuro a gente consegue chegar naquele nível? Qual que é a sua visão sobre isso? Essas 2 coisinhas sobre IA. Deixa eu te dizer. Eu já passei por muitas tecnologias. Sou mais velho que você. Nossa diferença de idade não é tão grande. Pouquinho. Mas, mas eu já passei por tanta gente dizendo que as coisas vão gerar desemprego, que as coisas vão matar. Eu não acredito em nada disso do ponto de vista econômico. Já deixei bem claro aqui. Eu sou altamente otimista do ponto de vista econômico. Inteligência artificial não é uma coisa nova. Inteligência artificial é uma coisa bastante antiga. Desde a época do Marcinho lá, então estou falando de 1970, quando começou. Nem estava começando a trabalhar. Comecei a trabalhar pelos anos 80, Minha 90. mãe nem Mas pensava em não, me foi ter no final ainda, de nem... 80, 90. É. Mas é fato que digamos assim, de alguma forma tem que ser regulado. Isso é fato. Eu não tenho medo assim do impacto econômico, mas eu tenho medo do que pode vir a acontecer, porque
já tem experiências que a consegue passar a mentir, né? Você já deve ter lido Já. que o IA, não lembro se foi o ChatGPT ou foi outra dessas, mentiu para o ser humano para conseguir chegar ao objetivo que ele queria. Aí começa a ficar um pouco preocupante, né? Não pelo que existe hoje. Hoje não é nenhuma preocupação, mas pelo que poderá existir no futuro, né? Aí os países estão um pouquinho preocupados, então no Congresso isso está em pauta no Congresso, de que forma pode se regular. Os próprios, você acompanhou também, os maiores aí que estão nessa área estão também preocupados, porque eles perceberam que em mãos erradas isso pode ser de uma forma utilizada de uma forma ruim, mas uma bomba nuclear também, em mãos erradas, também pode ser utilizada de uma forma ruim. Uma bactéria, uma superbactéria, né, que existe, uma superbactéria, de uma forma errada, pode acabar o mundo. Então, essas coisas, e cada vez haverá mais coisas assim, elas têm que ser reguladas e amplamente, assim, rastreadas, porque, de fato, podem. Eu não diria que. Eu não consigo enxergar ainda os filmes que você se referiu, mas eu consigo enxergar, sim, problemas graves, com pessoas, com empresas, com governos, com entidades. Esse perigo eu consigo enxergar mais claramente para mim. Então, Uhum. por exemplo, uma IA mal usada pode definir uma eleição. Entendi. E isso é muito preocupante, para o mundo. Uma IA mal utilizada pode parar uma cidade, não ter mais distribuição de energia, não ter mais semáforos, deixar um caos. Pode. Uhum. Então, isso é mais preocupante. Então, tem que ser regulada. Eu sou a favor da regulação, da IA. Isso está em pauta no Congresso, a gente está acompanhando. Claro que é, nenhum país ainda avançou muito. Para variar, a Europa está acima, os Estados Unidos sempre será um ponto assim um pouco mais preocupante, porque a influência das Big Tech nos Estados Unidos é maior. A Europa é mais assim, eu acho que a gente deveria seguir mais os caminhos da Europa nesse ponto, e ainda tem os outros, né? Que ainda tem os outros que, de uma certa forma, acabei de receber, por exemplo, convite para participar de um evento, tá até por aqui, Uhum. no Irã. No Irã. E um dos temas era inteligência artificial. Nada contra o Irã, pelo contrário, não me meto em política, muito menos internacional. Mas o que eu estou dizendo é que Irã, que supostamente tem um arsenal que pode preocupar ao Ocidente, não, alguns países do Ocidente, está discutindo amplamente. Então, esse tipo de coisa pode começar a preocupar. Ainda não vejo, não quer dizer que eu não vá ver, viu? Eu Uhum. ainda não vejo hoje. Porque se você juntar a Boston Dynamics com IA, aí começa a complicar, né? Aí tenha medo dessa Os junção. Ainda cachorrinhos bem que cada um está assassinos. trabalhando numa área diferente. Boston Dynamics ainda não partiu para IA. Mas, enfim, se juntar duas aí eu É. posso começar a enxergar eu robô. Então, Uhum. Perfeito. mas, enfim, importante é regular, cara. Tem que regular, não tem Não jeito. tem Tem que jeito, né? regular. Tem que criminalizar. O uso de IA de forma equivocada tem que ser criminalizado. Não tem jeito. Não tem jeito, tem que ser criminalizado. Perfeito. Bom, aqui no canal a gente fala muito sobre a questão do pessoal ter uma educação formal, né? Tipo, faculdade, né? Aí hoje na internet a gente vê muita gente com dúvida: faço faculdade ou faço curso, né? E eu já dei minha opinião diversas vezes aqui no canal e em outras oportunidades que eu participei de outros canais, eu já dei a minha opinião. Muita gente vende curso por aí falando que, por exemplo, o cara não precisa fazer faculdade. Então eu queria ouvir do presidente da Softex o que é que você acha da educação formal hoje, em 2023? Você acha... Péssima. Você acha Hã? que eu duvidei? Vacilei na resposta, sim. Eu não ouvi, eu não Deixei ouvi. alguma dúvida. Péssima. Péssima? Péssima. Vou te dizer.
eu vou te dizer claramente, vou começar lá do ensino médio, né? O que acontece? Escute o que eu vou dizer. Hoje, no ensino fundamental, ensino médio, nós temos estruturas do século XIX. Colégio que você estava lá é do século XIX. Professores do século XX. Seu professor é do século XX. Alunos do século XXI. Não tem como dar certo. Me perdoe. Uhum. Não tem como dar certo. Esquece. Isso já morreu. Qual é o modelo educacional brasileiro? O modelo educacional brasileiro é um pastor para 30 ovelhas. Como se todas as ovelhas fossem iguais. Tecnologia não pode ser tratada dessa forma. Você tem um cara lá chamado Castro Alves, na sua sala, escutando você, você vai querer que ele seja bom em matemática e ensine raiz quadrada. Que perda de tempo. Você tem que botar Castro Alves para aprender Pablo Neruda e potencializar o que ele é bom. Nós abafamos Castro Alves ensinando raiz quadrada. Estou indo para o outro lado. Você bota lá qualquer um, Newton, Isaac Newton. Você vai querer que ele aprenda português. Que perda de tempo. Isso não dá certo. Eu recebo várias críticas por essa forma que eu tento colocar. Mas não cabe para mim, no mundo de hoje, um pastor ensinando 30 ovelhas da mesma forma. E eu estou falando em todas as áreas. Não estou falando só ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico ou ensino superior. Não cabe. Como é que funciona o CRM? Vamos lá, eu vou numa loja como a Perini, eu gosto da Perini, eu vou lá na Perini. Gosto da Perini também. A Perini sabe que eu gosto de queijo e de vinho. Eu detesto salame. Nada disso é verdade, mas vamos supor, detesto salame. Aí eu passo no caixa e ele diz assim para mim: olha, entrega um folheto com promoção de salames. Cabe hoje um mundo desse? O mundo hoje é assim, você passa lá no caixa automático e sai para você uma promoção daquele queijo que você gosta. Porque ele sabe que você quer queijo. Perini é assim. Então, a Perini sabe o gosto, meu vinho preferido. Não estou falando propaganda Perini aqui. Não, sim. Tem que ser assim. CRM, Customer Relationship Management, isso tem que chegar na educação. Se você gosta de matemática, eu vou dar sua prova diferente da do seu colega. Porque eu vou exigir mais de você do que do seu colega. Porque o seu colega gosta de literatura. Uhum. Rapaz, para mim, desculpa, tá tudo errado, tudo. E educação, para mim, é o principal erro. Nós temos os professores do século XX que não sabem mexer em aplicativos, têm dificuldade de configuração. Para configurar o slide do PowerPoint, então, Ave Maria. Deixa eu te dizer, você acredita que temos escolas que não estão conectadas? É mesmo. Acredito. Mas você acredita em alguma escola hoje que possa não estar conectada? Que ela funcione como instituição, não. É complicado. Mas deixa eu ir para um outro caminho. Mas jogue dura aí. Deixa eu ir para concordar comigo, não. Mas eu acho que a gente acabou falando de coisas diferentes, por exemplo. E a gente acabou entrando em assunto meio que da qualidade da educação, que eu concordo com você. Mas a minha pergunta é mais no sentido do seguinte: o cara que ele quer ingressar hoje na área de TI, por exemplo, esse cara precisa fazer faculdade? Vamos lá. Nós aqui na Softex estamos fazendo cursos de 6 meses, de 1 ano, com a intenção desse cara sair já deve. Ele não precisa entrar, mas lembre-se que toda profissão, toda área é um triângulo. Se você quer base de pirâmide, eu acho que a resposta é não. Mas se você quer um cientista de dados, você tem que estressar um pouquinho mais esse cara e chegar aos 4 anos. Se você quer um doutor de mineração de dados, aí já são 6, 8 anos. Então,
essa pirâmide ele é obedecida em qualquer área. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: hoje, se você está trabalhando basicamente, se o Brasil basicamente trabalha com devs, então a Softex, por exemplo, faz exatamente isso no programa que eu te passei, no programa que eu te falei. Então, realmente, a gente pode. Não precisa, não Uhum, precisa. A uhum, resposta é não precisa, é o que você quer ouvir. Mas isso é uma pirâmide, não por isso a gente pode matar a faculdade. uhum. Eu, na verdade, penso o contrário. Eu penso que você precisa da faculdade. Na verdade, a resposta que eu Ah, daria tá. é ao contrário, sabia? Sabia? Então, o que você queria. Não, Eu. aí a gente. Depende, né? Uhum, Deve Júnior, não precisa. Você precisa da faculdade para fazer um sistema que vai fazer um cadastro de uma padaria para clientes, que vai controlar como é que faz pão. Precisa de uhum, um cara da universidade. Talvez precise que o cara faça arquitetura e uhum, joga para dev, pega os requisitos lá e joga para dev. E aí não precisa. Deixa eu lhe dizer, hoje tem uma tendência muito grande para o low code ou para o no code, né? sim. O low code, o no code, eles serão muito mais utilizados por pessoas de negócio, né? Para pequeno, por enquanto para pequeno, né? Você pegar por exemplo, o RPA, pô, tem RPA que você joga de um lado, joga para o outro, vai lá e o robozinho fica fazendo as brincadeiras dele. Então, cada vez menos. Então, tudo Entendi. é base de pirâmide, tudo é base de pirâmide, entende? Tudo é uma pirâmide, não base. E Uhum, uma pirâmide, em qualquer área, você precisa do operário, você precisa do ajudante operário, do mestre de obras, do arquiteto, do engenheiro. Então, uhum. tudo Se tem você como quiser responder chegar sim no. ou não. Entendi. Depende de onde você quer chegar, né? Se você quiser chegar no Isso, topo da exatamente. pirâmide, talvez precise de um pouco mais aí, né? Claro. É Entendi. que, como você é uma pessoa que mais profunda, Uhum, necessariamente você enxerga a necessidade da universidade. uhum, Mas eu acho que uhum. tem que seguir a pirâmide como em todas as profissões. Entendi. Perfeito. Bom, saindo pra quebrar aqui. Você prefere churrasco ou feijoada, Rubão? Eu gostei dessas quebras, essa técnica é Você boa. gostou? Eu gostei. Eu prefiro. Tem espaço para os dois. Dá pra fazer um churrasco que tenha feijoada, né? Eu prefiro. Aí você me pegou, não sei te dizer, não. Eu gosto muito dos dois. Agora, se você me perguntar, eu prefiro até uma dobradinha baiana. Uma Eu, dobradinha eu, é, uma eu sou dobradinha é bom. muito fã da Uma dobradinha. Eu dobradinha é bom. diria que é muito interessante isso aí. Pronto. Então a gente faz um churrasco uma feijoada de churrasco. Boa, Pronto. boa, boa. Mas beleza. Bom, então vamos falar de inovação agora, né? Eu sei que você aí como pessoa física está muito envolvido com inovação, você como presidente da Softex e de outras instituições brasileiras está viajando o mundo aí, né? E eu queria a sua posição, como é que você acha que o Brasil se encaixa nisso hoje, né? Porque como é que eu vejo? Por mais que a gente tenha empresas relevantes, né? Tipo um Nubank da vida, né? E entre outras, alguns unicórnios, né? E tal. Se a gente comparar ali com outros países, eu particularmente sinto que a gente está muito atrás ainda, né? E aí eu queria a sua visão. Como é que você vê que o Brasil se posiciona em relação à inovação no mundo? A gente produz muita relevância? Como é que a gente está? Acho, eu acho que a Tão Bem que é colombiano, viu? Aí, ó. É, Não é brasileiro, não? é. Pensei que era. Pode ser até brasileiro e o dono ser colombiano. Eu sei que os donos não são brasileiros, mas enfim. É. Mas Até isso, né? deixa eu te dizer. Você está certo. Eu vou responder a sua pergunta, mas vou desviar um pouquinho dela. Você vai entender. O primeiro ponto é que o Brasil, sim, produz tecnologia, o Brasil, sim, tem capacidade, tem técnicos, tem empreendedores, beleza. Mas nós temos alguns problemas, né? O primeiro problema é a distância que existe entre a ciência e o empresariado. Tem uma distância muito grande, não comum em outros países. Então, você chega, por exemplo, quando eu fui do Conselho Deliberativo do CNPq, discutia muito isso, porque algum tempo atrás foi feita uma política pública para premiar quem fazia artigos internacionais. Naquele então,
o Brasil estava muito abaixo na produção de artigos internacionais, de artigos científicos internacionais, patentes, etc. Então, o que foi que o CNPq fez? Corretamente. Vamos premiar quem fizer mais, pode chegar um pesquisador, tal, beleza. Então, o que aconteceu? Corretamente, a ciência respondeu. Ótimo, a ciência responde. Então, a ciência respondeu, passou a fazer artigos científicos. E aí, o que aconteceu? Os artigos, a gente saiu de uma posição muito baixa para uma posição que nos cabe, dentro dos top 10, se eu não me engano. Mas o problema é que a gente continua com a mesma política. E isso é que não pode. A política tinha que mudar para passar a premiar não artigos mais que já atingiu o seu objetivo, essa política, mas geração de empreendimentos, geração de startups, geração de notas fiscais oriundos dessa pesquisa. Aí que está o problema. Então, esse é o primeiro erro. Segundo erro é a concentração da ciência. Se eu te falar a palavra Detroit, o que você vem? Qual é a indústria que vem de cara na sua cabeça? Detroit, pô, Detroit eu vejo um monte nos Estados de Unidos. prédio, de. Carros. Cidade de concreto, eu penso assim. Todas a indústria automobilística está concentrada em Detroit. Entendi. No Brasil, onde está a nossa indústria automobilística? Cada estado tem uma. Você tem fábrica em vários lugares, né? Não há concentração. E isso, então, se você falar em física, o pessoal gosta dos físicos. Os físicos, os melhores, estão espalhados. Eu tentaria colocar todos os físicos no lugar só, bota os físicos todos no Acre. Acre vai ser o centro de excelência da física. E isso para algumas áreas. A desconcentração prejudica um pouquinho o país, embora tenha a sua justificativa de descentralização. Beleza, mas não pode confundir descentralização com desconcentração, são coisas diferentes. E o último, assim que talvez seja o mais grave, é posicionamento. Eu vou te lembrar que houve países que se posicionaram nesses últimos 10, 20 anos. Então, por exemplo, Israel. Israel disse, eu sou o país que trabalha com startups e com empresas de tecnologia para a área de segurança. Todo mundo vai para Israel para ver essa área. A Índia se posicionou dizendo, olha, eu sou o país das fábricas de software, e não vou fazer... Você conhece algum software indiano? Software indiano não, mas eu conheço um monte de indiano fazendo software. Exato, pronto. Porque se posicionou como prestador de serviço. Eu vou prestar serviço de fábrica de software estúpidas, gigantescas, eu fui na Índia 2 vezes, vê-las, para os outros, para os europeus, para os americanos. O nome disso é posicionamento de país. Irlanda. O Brasil não se posicionou. O Brasil nunca se posicionou. O que eu sou bom no Brasil? Não é? E isso gera, indiretamente, esse pensamento que corretamente você tem. A gente não desponta em nada. Isso que você falou, é uma percepção. E a percepção é o marketing. E marketing é muito importante para tudo, para o país. O país hoje é um país agrícola. E se você vai lá na AgroShow, não tem uma empresa de tecnologia nessa área, embora tenha. Mas, comparado com o nosso setor, não tem. Tudo é importado, tudo vem de todos os países. Diria que, talvez, nessa cadeia, entrar fortemente. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte, temos vários erros estruturantes, e esses erros dão essa percepção. Mas essa percepção não é verdadeira. Nosso sistema por exemplo, de eleição, dos mais avançados do mundo, a nossa urna eletrônica, feita na Bahia, não sei se você sabe. Não, todas não sabia. as urnas eletrônicas do Brasil são feitas na Bahia. Não sabia. E eu fui visitar essa fabricação. Então, é importante. Nosso sistema bancário era um dos melhores do mundo por causa dos erros. Nós temos técnicos, nós temos tecnologia. Então, faltam essas 3 coisas. Essa distância que nós temos da academia, ela tem que acabar, porque para a criação
de coisas mais ousadas, ela tem que ter a ciência por trás. Se a ciência, a gente vai acabar fazendo só TRLs altos, não vai, sistema de gestão, não sai. E a gente tem que ir lá mais para baixo, tem que descer mais o nível, e essa distância, essa falta de concentração da ciência essa falta de posicionamento de país. Por exemplo, eu fosse presidente da República e dizia, nós vamos ser, em tecnologia, nós vamos ser bons em três coisas, agro, qualquer outra coisa, nada mais. Não quer dizer que o cara não possa ir sozinho, o empresário vai sozinho, mas ajuda do governo só nessas áreas, entendeu? É uma forma de posicionar o país. Então, nós temos esses três erros que, no meu ponto de vista, são estruturantes. Perfeito. Bom, eu vou para... Eu queria estender uma pergunta dessa aqui, mas eu vou deixar para o final, que não é muito longa também. Mas eu queria falar um pouquinho também de indústria 4.0. Acho que, para quem não sabe, acho que é o que a gente tem hoje se entende de que tudo que está na indústria 4.0 são as práticas mais novas, né? Principalmente muita coisa relacionada à tecnologia, né? E isso talvez vá um pouco de encontro aí, não sei se isso vai de encontro com a questão da inovação, por exemplo, porque eu vejo, como eu te falei, muitas empresas fazendo a mesma coisa, né? Claro que cada uma tem o seu valor, mas não é, por exemplo, o mesmo valor que o Google, que a Apple tem, né? Então, eu queria que você dissesse pra gente como é que a gente está em relação a isso, por exemplo, a aplicação de IA nas empresas, né? Isso, por exemplo, seria uma coisa que está na 4.0, né? Tem várias coisas relacionadas à tecnologia que eu não sei se a gente aplica aqui ou não. É outra percepção que eu tenho também, né? É uma percepção, mais uma vez, de que a grande parte das empresas que nós temos aqui no Brasil, gerando valor dentro do Brasil, ainda estão numa indústria anterior a 4.0, né? Pois é, eu vi um levantamento que a gente tem indústria no 2.0, 3.0, poucas no 4.0. E o problema talvez seja até pior, porque você está querendo digitalizar a indústria. Mas a digitalização da indústria parte de uma premissa em que você quer gerar, sim, mais produtividade para aquela indústria. Mas isso não está produzindo tecnologia. Você pode estar consumindo tecnologia. Então, digamos assim, se você não tiver uma política pública que invista na criação de tecnologias brasileiras, tropicais, para a produção de indústria 4.0, nós vamos ser consumidores de tecnologia. E aí a gente vai pegar a tecnologia 4.0 da Europa, dos Estados Unidos, e a vida toda nós vamos ser aqui hóspedes de indústrias voláteis. O que quer dizer isso? Eu vou fabricar uma caneta. Muito bem. Onde é que me oferece melhor chance? Eu sou um empresário mundial. Eu vou lá na tal da Bahia, porque ele vai me dar um terreno, água, ICMS. Eu estou falando Brasil inteiro. Vai me dar isso, aquilo, um cachorro lindo, uma cachaça boa. Então eu vou lá, beleza. Aí eu faço minha conta. Em quanto tempo eu pago minha indústria? Você vai ter um payback de indústria de 10 anos. Muito bem. Essa indústria vai durar quanto tempo? Dura 20 anos. Dura 15 anos. Então, vou ter 5 anos de lucro. Eu monto lá na Bahia, deixo ela rodando durante 10 anos, 5 anos de lucro, e mato ela. E eu mato ela. Eu não vou renovar. Eu só quero... fez um negócio como comprar pão. Eu não vou gerar raízes. Entenda, a gente não pode trabalhar nesse tipo de situação. O brasileiro, ele gosta muito de atração de investimento. Ele gosta muito de que os americanos venham, os europeus venham, todos venham e comecem a gerar empregos. E nós oferecemos mão de obra, oferecemos terreno, oferecemos isso, aquilo, 10 anos depois, 15 anos depois, foi tudo embora. Bye. Quantas vezes aconteceu isso? Na Bahia aconteceu isso várias vezes. Não é assim. Isso não é perene, isso não é... Então, o que eu estou te dizendo é que as políticas públicas são para criação e não atração. Não sou contra atração, eu sou a favor de atração, mas eu não sou a favor de priorização de atração.
eu sou a favor da priorização da criação. É por isso que aqui a gente trabalha com startups brasileiras, a gente quer eh, quase todas não, porque a gente tem assim uma outra que a gente atrai de fora. Mas startups são brasileiras, são gente compromissada com, que tem filhos aqui, que tem pais aqui, que querem ficar aqui, que querem gerar riqueza para cá, e não é na primeira crise que o cara vai fazer conta e vai embora e vai abandonar o país. Quantos exemplos você tem disso? Seja na Bahia, seja no resto do país. Isso não é estruturante, isso é uma coisa temporária. Entendi. Rubão, para finalizar, a gente falou muito de inovação aqui no final, né? E a minha bolha, né? A bolha dev especificamente, eu sinto que a gente fala muito pouco de inovação aqui, né? O pessoal que é desenvolvedor, geralmente, é mais focado na parte técnica. Mas eu sei que a gente aqui, a gente deve, né? A nossa mão de obra é cara e se a gente quiser investir, a gente tem a nossa própria mão de obra, né? Por exemplo, isso já é um custo a menos, né? Eu já sou o dev que eu preciso para fazer o meu projeto, por exemplo. Enfim, existem outros por aí. Hoje, se eu quiser abrir pra gente finalizar, né? Se eu quiser abrir uma startup, por exemplo, se eu quiser abrir uma empresa, o que é que a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, o cara que terminou de ouvir isso aqui e ele saiu, pô, tô muito afim de inovar, eu tenho uma ideia aqui. O que é que a gente tem dentro do Brasil, o que é que a gente tem dentro da Softex para fomentar essa galera a produzir mais valor, né? A gente vai ter um edital aberto chamado Conecta exatamente para o stage, para essa parte mais nova. Mas eu aconselho, não existe só Softex, tem as FAPs, na Bahia chama FAPESB, aqui chama FAPDF, todo estado tem sua FAP e tem seus editais. Então, digamos assim, seguiria todos os agentes que trabalham com inovação, que não são tantos, mas você tem FINEP, você tem Softex, você tem Embrapi, você tem a FAP, você tem alguns que são fáceis de encontrar, Sebrae, que faz um pouquinho isso também. Então, aí você segue e você vai exatamente nas oportunidades que as pessoas têm. Mas eu realmente, se eu fosse assim, começar do zero, eu aproveitaria essas oportunidades, mas me ligaria um pouquinho à ciência. Eu entendo que tem uma coisa startupeiro. O startupeiro ele tem que se preocupar com o negócio, né? O startupeiro, eu vou fazer um software para controle de copos. Eu preciso de um cientista de dados. Eu não tenho dinheiro para contratar um cientista de dados. Então, eu tenho que ir atrás de um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia. Na Bahia tem o CEPED de Ilhéus, tem o Senai, Cimatec, e tem alguns. Então, esse cara eu tenho que fazer parceria. No dia que eu estiver querendo fazer, desde a parte de design até a parte de data lake, IA, você esquece que esse negócio, você não é um cara de negócio, você é um cara que gosta de desenvolver. Então, o cara tem que ter uma visão de técnica, porque ele tem que saber conversar, mas ele tem que ter uma visão de negócio, do que ele está produzindo. Então, existem, por exemplo, startupeiro que tome conta, que gosta de associativismo, que cara é fora desse cara. O startupeiro se preocupar com a empresa, 24 horas, com a empresa que ele quer que vire rico. Não pode ser um startupeiro preocupado numa associação das empresas, não que esquece, quer ser diretor de presidente de. O startupeiro, a gente precisa que ele pegue todo o seu sangue nos olhos que ele tem em prol da empresa dele. Então, ele precisa fazer algumas parcerias. E essas parcerias estão nas ICTs, nas incubadoras, nas aceleradoras que existem. Tem aí, a Bahia tem, o próprio Senai Cimatec tem a Guerin, no Parque Tecnológico da Bahia, que já fez 2 prêmios nacionais de inovação na Bahia. Você tem algumas aí também. Enfim, Perfeito. você tem que se cercar desses caras, porque um te impulsiona, outro faz a parte de gestão, outro te leva para a ciência, e você tem que ficar negócio.
business. É isso que eu quero para minha startup. Se é para padaria, eu quero falar com um padeiro. Então, eu quero me encontrar com um padeiro todo dia. É isso que eu procuro. Eu recebo oportunidade de negócio todos os dias. A primeira coisa que eu pergunto, você está numa associação? Ah, beleza, que ótimo, tchau. Você está no. Você quer isso? Ah, que ótimo, tchau. Você conhece o mercado? Ah, não, mas minha ideia é maravilhosa. Tchau. Você, como é que você está acessando o mercado? Ah, não. Eu tenho casos que um fundo me procurou para fazer uma avaliação. Eu tenho um DDA, então não posso dizer qual é o fundo nem qual foi a empresa avaliada, mas foi em São Paulo. Uhum. Nós fizemos essa avaliação, perguntei para o cara, vem cá, como é que você está fazendo isso? Ah, não, eu desenvolvi. Aí você está jogando esses dados aonde? Eu fiz um data lake. E que informação, que ferramenta você usou? Ah, não, eu desenvolvi. Ah, em cima disso você tem o quê? Ah, tem um BI. E que ferramenta você usou? Ah, não, eu desenvolvi. Aí o cara desenvolveu tudo. Eu digo, meu amigo, pegue seu dinheiro, você já perdeu, esquece. Não, não adianta, velho. O cara, É outra visão que tem que ter, né, Rubão? o sangue do cara é desenvolvimento. Contrate ele para ser o cara desenvolvedor, o sangue dele é esse. Ele não é empreendedor. Empreendedor é sangue nos olhos, no seu negócio. Não é o cara que sabe tudo de tecnologia. Tudo de tecnologia, eu vou na ECT, no CEPED, e chamo os professores lá para me ajudarem. Uhum. É esse, digamos assim, mas o mundo está cheio de oportunidade, meu amigo. Então, isso aí não há desculpa para nenhum, tem que se jogar. Mas o que eu digo é se jogue. E o que mais a Baiana adora é isso, se jogue. É verdade. E outra coisa que eu diria é erre, meu irmão, erre, mas erre, não erre pouco, não erre muito. Porque é nesse erro que nasce o empreendedor. Nesse erro. Você não é obrigado a estudar. Não estude tributário. Tem gente que faz isso para você. Não estude contabilidade. Você tem que noção básica, mas pouco. Se jogue no que você quer, que é o seu negócio. É, E isso é importante. uma vez eu vi uma frase, uma vez eu tava participando de uma coisa, acho que foi do Sebrae, que alguém falou assim, que a sua ideia não vale nada, né? E que a sua ideia pela sua ideia não tem muito valor, né? Porque não tem nada concreto ali, né? E quando eu... Não sei se você concorda com isso, mas quando eu ouvi isso eu fiquei meio em choque. Assim, no fim das contas eu hoje até concordo, né? Porque eu penso assim... se eu chegar pra você e falar assim, bom, eu tenho uma ideia de fazer um carro que voa, né? A ideia Você sozinha realmente não vale. Tem que ter uma viabilidade técnica, tem que ficar de pé, que é a parte da habilidade financeira, e tem que ter mercado. tem que ter muita coisa, né? Mas, Mas, claro que tudo começa na ideia com sonho, meu amigo. Você tem que sonhar, senão também senão tem, não tem dá que não. sonhar. Eu quero ser rico. Aí como é que é? Como é que é essa história aí? Você quer ser rico, beleza? Então, estamos começando bem. Eu gosto de pessoas assim, quero ser rico. E aí? Aí o cara traz ideia. O cara traz ideia, ele conhece do mercado. O cara tava com ideia de ônibus. Aí o cara, você é o quê do cara de ônibus? Ah, meu pai tinha uma empresa de ônibus. Eu digo, peraí, calma, vamos conversar. Você entende do mercado. Ah, Hum. mas eu não entendo de BI. Não estou interessado em investir em pessoas que entendem de BI. Sua empresa é de BI? Não. Então isso você compra. Então, você não precisa entender de BI. Deixa que a gente resolve isso para você. O que me interessa é a sua ideia com o mercado e com conhecimento do negócio que você quer fazer. Sangue nos olhos sempre. Eu penso bem parecido, sabe? Muitas vezes já me procuraram, a gente já vai até finalizando que eu já te aluguei por 1 hora já, Opa, nem mas... sabia, rapaz. Já te Pô, aluguei por 1 hora já. que é isso? Mas já, muitas vezes o pessoal chega pra mim falando assim, eu quero ter um sistema de finança aqui dentro e o cara, ele é, sei lá, ele tem uma corretora de imóveis. Eu falo, cara, o seu negócio é gerir finança? Por que você quer colocar uma TI aí dentro para gerir um sistema de finança? Por que você não compra um sistema de finança? Por que você não É aluga barato, cai fora disso. Não é? E eu, né, enfim. Mas só corroborando coisa que você falou. Mas, Rubão, muitíssimo obrigado, viu? A Não, você ideia. prometeu a feijoada e o churrasco. Agora você Vixe, vai ter que Maria. pagar. Lascou-se. Lascou-se. A gente vai no Boi Preto. É no Boi Preto? Opa! Vamos no Boi Foi Preto. preto. Lá tem Foi churrasco, deve ter feijão. Deve ter. Tem. Vamos no Boi Preto. Era pra ser meia hora, mas o negócio foi rolando aqui. Deu 1 hora. Pois é, rapaz, imagina. Rubão, mais uma vez, Falo demais. muitíssimo obrigado, viu? Foi Fica à incrível pra vontade. mim ter você aqui, uma pessoa do seu calibre aqui,
no meu estúdio do Tio Patinhas, que não tá pendurado, e a tábua aqui atrás, né? Mas putz, vai ser muito legal lá na frente saber que... Mas tem aplicativos que tiram esse fundo todo aí e botam fundos diferentes, viu? Então, Ou eu posso falar na edição pra tirar e nada disso aconteceu. É isso aí. Rubão, você quer deixar alguma última palavra pro pessoal que quiser te encontrar, quiser te seguir em alguma rede social? Sim, usa esse tempo, esse espaço aí. Meu Instagram é Ruben_chileno, Ruben com N, de navio, que eu sou chileno, né? Acho que a maioria sabe aí. Né? Então, eu de vez em quando eu posto sempre as coisas que acontecem na Softex pô, eu acho que a Bahia precisa muito de coragem, a Bahia, os baianos precisam muito o Se Joga é maravilhoso, a Bahia é muito especial, porque ela tem um DNA da inovação desde quando foi descoberta. E isso a gente tem que potencializar e tem que pegar esses caras e botar para empreender em qualquer área, seja de impacto, seja uma área da economia criativa, seja na área tecnológica, seja em qualquer área. O baiano tem esse diferencial. Então, eu acho que a gente tem que potencializar essa veia e esquecer um pouquinho o que todo mundo faz, esquecer essas coisas que as pessoas querem que a gente aprenda, não é? A gente quer aprender o que a gente gosta, a gente tem que seguir o que a gente gosta e seguir sempre atrás dos nossos sonhos, porque são eles que deixam a gente vivo, hein? Que beleza. Pô, você me lembrou de uma coisa, uma pergunta que nem tava no script aqui. Você falou que você era chileno. Eu sei que você é chileno, eu sei que, por exemplo, eu acredito que, por exemplo, o presidente do Brasil, ele não pode ser de outra nacionalidade que não seja brasileiro. Já te fizeram algum convite para ministério de alguma coisa? E é possível também? Já me fizeram convite, não para ministério, mas já me fizeram convites que eu não posso aceitar porque eu não sou brasileiro. Então, e aí as pessoas, mas por que você não se naturaliza? Eu digo exatamente para não aceitar. Eu ia te perguntar isso agora. Então, eu não me naturalizo exatamente para não aceitar. Eu tenho essa desculpa de não poder por não ser brasileiro. Então eu já recebi alguns convites, mas infelizmente ou felizmente eu não posso, não aceito. Não aceito porque a legislação não permite. Entendi. Seja estadual, seja federal. Perfeito, então. Bom, muitíssimo obrigado, viu? Espero um dia, quando eu tiver um estúdio gigantesco, poder te chamar aqui de novo, viu? Beleza. E a gente junta as duas, a da anterior e a nova, para ver as respostas como elas mudam, né? Eita, é verdade. Daqui a pouco eu vou te chamar, vai ter um robozinho daqui a uns 2 anos te servindo um café. Você falou isso da última vez de outra forma. Meu amigo. Valeu. Um abraço. Gente, é isso então. A gente se vê no próximo The Tic Show. Espero que vocês tenham gostado com essa presença ilustre de Ruben Delgado. Por favor, deixa o like, se inscreve. Tá bom? Ativa o sininho, me segue nas redes sociais, segue Ruben também nas redes sociais. Vão sair vários cortes desse podcast também durante a semana, tá bom? Então é isso, valeu, falou!